Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer mais um devocional, uma leitura, uma meditação diária da Palavra do Senhor. Esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como premissa. Estamos aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 13. A gente vai ver aqui o reinado de Joacás, rei de Israel, o reinado de Joás, e aqui o que vai marcar esse contexto aqui é a morte, né, do profeta Eliseu, esse profeta que recebeu porção dobrada de Elias, né? É um homem que realizou tantas curas, tantos milagres, né? Um profeta extraordinário, mas que infelizmente veio a falecer aí nos seus 80 anos, né? Ele que viveu 880 anos antes de Cristo por uma enfermidade. Então aqui traz uma resposta para a gente que a gente vê que inúmeras pessoas, né, homens e mulheres de Deus, né, também tiveram um final assim parecido com esse, que morreram por uma enfermidade. Os próprios apóstolos, né, do Senhor Jesus, né, que foi decapitado, o outro foi crucificado, né, tantas coisas aconteceram. E isso não significa que a pessoa está enferma ou que não foi realizada uma cura, que Deus não está com ela, ou ela está em pecado por ter passado tal situação. A gente viveu um momento semelhante agora esses 2 últimos anos, né? Que mediante essa pandemia, quantos homens, né? Quantas mulheres de Deus que não pegaram esse vírus, que não vieram a falecer. E assim, a fé não é a fé. Ela tem que ser vivida em Deus, mas não significa que se Deus não realizar, Ele não é Deus sobre a nossa vida. Não, o controle da vida está na mão do Senhor, né? E nós não estamos isentos a passar por enfermidade. Se esses profetas, né, essas pessoas, esses homens de Deus passaram por essa situação, nós também estamos sujeitos a isso, né? E o controle da vida está na mão de Deus. Então vamos embora lá se alimentar da palavra de Deus, esse maná, esse pão fresquinho do céu, né? Que Deus possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria.
e Jeoás, seu filho, em seu lugar. Versículo 10. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Joás, filho de Joacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Joás, como todos os acontecimentos de seu reinado, todos os seus atos, as realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro de Crônicas dos reis de Israel. Joás descansou com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Joás foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. A morte de Eliseu. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, e chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Joás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel: empunha a reteza, o arco, e Joás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abra a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Ravé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerá todos os arameus em Afaque, e serão aniquilados. Em seguida, Eliseu disse mais: pegue as flechas, e ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste, irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, nesse modo iria retornar à Síria e arrasaria por completo. Todavia agora verás os amarreus 3 vezes somente. Passado esse acontecimento, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram-se de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Arazel, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou o seu carinho para com eles, por causa da aliança celebrada por Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não o quis destruir e nem o rejeitou para longe da tua face. Morreu Ahazael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Joás, filho de Joacás, retornou às cidades das mãos de Ben-Hadad, que havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Joás o feriu severamente e venceu e recuperou as cidades de Israel. Amém? Interessante o que diz aqui, olha, que o corpo de Eliseu, o corpo físico de Cristo e de seus 3 grandes antecessores proféticos recebem atenção especial nas Escrituras. O corpo de Moisés foi sepultado por Deus, o de Elias ascendeu aos céus, o de Eliseu reteve poder depois da morte, e o corpo glorificado de Cristo era físico e ainda assim celeste. E eu uma vez ouvi um testemunho de um bruxo que se converteu a Cristo, e ele falou que eles iam nos cemitérios mexer com
os corpos dos mortos, né? Para poder ali fazer ali os rituais dele. Não sei bem qual que era o viés daquilo, não me lembro bem dessa parte, mas o fato é que eles tinham que mexer no corpo, né? E quando eles abriram ali uma determinada sepultura, ali ele ouviu, ali ele sentiu ali que um forte arrepio, e ali o próprio diabo falou para ele: nesse daí você não vai mexer, fecha essa sepultura agora, esse a gente não pode tocar. E daí o bruxo: não, já vi até aqui, já abri esse buraco aqui, agora vai ser esse mesmo. E o diabo falou: se você tocar, você vai morrer, porque daí eu já não tenho mais poder. E ele: mas que corpo é esse? Que corpo tão importante é esse aqui que a gente não pode mexer? Ele fala assim: ó, esse corpo era de um servo de Deus, era de um cristão, era de uma pessoa que vivia Cristo, não pertence, a gente não pode tocar. Então, até depois da morte, né? Ali, aquele que é fiel às coisas de Deus, ele tem ali, né, guardado não só o seu nome, não só o seu legado, mas ali nem os seus ossos, nem a sua carne, nem os seus restos mortais podem ser tocados. Então eu vejo assim muito poder nas coisas de Deus, né? Muita seriedade. Você já imaginou, né? Os ossos ali, o homem cair na sepultura de Eliseu e ali manifestar poder, gente. Que coisa extraordinária. Tremendo, né? Que coisa extraordinária. O fato é que às vezes a gente fala assim, a gente não vê com tantas coisas extraordinárias nos nossos dias. É porque a gente está tão pegado com coisas seculares, a gente está tão distante às vezes das coisas de Deus que a gente não consegue ver o poder de Deus sendo manifesto debaixo dos nossos olhos, né? Deus, ele está se manifestando para mim, para você, todo tempo, toda hora. É através de livramentos, é através de coisas simples, sabe? Eu nunca esqueço um dia que a minha cunhada queria muito ir para Bragança e ela não queria ir com o meu ninho, que ela estava com a bebê. E ela falou assim: eu só vou se o Rodolfo emprestar a caminhonete dele. Aí eu falei: eu nunca dirigi a caminhonete. Aí ela falou assim: mas você vai? Eu falei: vamos. E a gente pegou a rodovia, e no que a gente pegou a rodovia eu encostei no botãozinho do retrovisor, fechou. E de repente eu senti a caminhonete balançando, os carros passando assim, ó, na lateral, bi. E assim, aquele dia, quando nós saímos e eu encostei para ela poder pegar o negócio na casa dela, eu senti ali como se eu tivesse nascido de novo. Aquele dia Deus me deu um grande livramento para mim, para aquela criança que estava no carro com a gente, para minha cunhada. Aquele dia, se Deus não tivesse um propósito na minha vida, aquele dia eu tinha morrido. E tem também, né, uma história que uma amiga minha conta, que ela estava atrás de um caminhão de ferragens. E ela disse que ela estava, ela e a mãe dela no carro, e ela ouviu a voz assim bem clara: sai de trás desse caminhão agora. E ela falou que a voz foi tão forte, a voz de comando, que ela tirou o carro. No que ela tirou o carro, os ferros desceram todos. E ela falou que a mãe dela ficou muito impressionada, chorava e falava: como que você sabia? Como que você sabia? E ela falou: eu não sabia, foi Deus que avisou, né? Então assim, gente, se Deus tem um propósito na vida de um ser humano, pode a pessoa passar ali, olha, você vê aqueles casos, né, que a pessoa passa por aquele acidente, a pessoa é moída, é toda quebrada e a pessoa não morre. Você fala: meu Deus, como que essa pessoa não morreu? Há um propósito. E já tem pessoas, às vezes, com uma gripe, com algo simples, morre. Por quê? Se cumpriu. Então, a gente não pode questionar a morte ou a vida. Tudo está nas mãos de Deus. É Ele que tem todo o poder, é Ele que tem todo o controle. Se você ainda está respirando, glorifica a Deus. Há um propósito na sua vida. Se você venceu esses 2 anos aí, praticamente, de pandemia, se você viu pessoas próximas a você partindo, se você passou por várias coisas, você está aí respirando, acompanhando esse devocional, glorifique ao Senhor. Há um propósito na sua vida. Então cumpra com alegria tudo que Deus tem te designado. Fim de ano, o que é fim de ano? É uma passagem só, é uma data como qualquer outra. Sim, o que vai fazer a diferença? O seu posicionamento. Seja luz no meio da sua família. Faça com que as coisas aconteçam. Ah, mas ninguém convida, ninguém se reúne, ninguém fala com ninguém. Fale você. Reúna você,
Faz o mover você, paga o preço. Ah, Ana, mas se eu fizer isso e aquilo, eu sei que vai acontecer. Gente, nada vem assim. O reino de Deus é tomado pela força. A gente a gente quer ter as coisas, mas não quer fazer nada. Aí também fica difícil, né, amor? Ou seja, então, a pessoa não morre enquanto o propósito de Deus não se cumprir na vida dela. A propósito, a vida, o coração está batendo, tem sangue escorrendo na veia, a propósito. E depois, né, se um dia essa luz vier apagar, certamente um dia pode acender em um outro local, né? Deus foi preparar um lugar que não há sofrimento, não há dor, não há ranger de dentes, e a gente vive essa promessa. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de mais um dia, Senhor, estarmos aqui com vida, podendo compartilhar dessa mensagem com nossos irmãos em Cristo, através desse canal, que o Senhor possa se revelar a nós, Senhor, de uma maneira especial, que a gente possa sentir, Senhor, o Teu toque, o Teu cuidado todos os dias na nossa vida, nas pequenas coisas, não nas grandes, Senhor, mas o Senhor se faz grande nas pequenas, ó Deus. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família, e assim como bem a pastora Paula disse, que a gente venha ser a diferença nesse meio, que a gente possa, Senhor, sim, reunir a nossa família, os nossos familiares, entes queridos, embora, Senhor, tenha acontecido algo que não tenha sido do nosso agrado, mas que a gente venha sobressair, né, sobre as diversidades, sobre as lutas, sobre as ofensas, sobre os dissabores dessa vida, e que a gente possa, Senhor, terminar um ano com chave de ouro na Tua presença, glorificando o Teu santo nome e sendo luz, Senhor, para as pessoas, Pai. Mostrar, Senhor, que o Senhor reina e que o Senhor está sobre a nossa vida e que essa luz gloriosa não há de se apagar, Senhor. Vamos deixar, sim, Senhor, um legado de vida, um legado de pessoa de bem, um legado de pessoa que teme ao Senhor, que é verdadeiro cristão, Pai. Porque como nós bem vimos, Senhor, nessa palavra aqui, que embora, Senhor, o nosso corpo venha a padecer, Senhor, venha a ser sepultado, Senhor, ainda assim o diabo não pode tocar. Porque sim, Senhor, há um servo do Senhor, há uma serva do Senhor que teme e reverencia, Senhor, a Jesus Cristo, nosso Criador. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor é na nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia na Tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!